outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. 16. Eis o que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um segundo o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. 17. Assim fizeram os filhos de Israel, e colheram, uns mais, outros menos. 18. Porém, medindo com gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. 19. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. 20. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. 21. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque, em vindo o calor, se derretia. 22. Ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. 23. Respondeu-lhes ele: isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei em água, e tudo o que sobrar separai, guardando para a manhã seguinte. 24. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. 25. Então, disse Moisés: comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor, hoje não o achareis no campo. 26. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. 27. Ao 7º dia, saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. 28. Então, disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? 29. Considerai que o Senhor vos deu um sábado, por isso, ele, no 6º dia, vos dá pão para 2 dias, cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. 30. Assim, descansou o povo no 7º dia. 31. Deu-lhe a casa de Israel o nome de Maná, era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel. 32. Disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor ordenou: dele encherás um gomer e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. 33. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e coloca diante do Senhor, para guardar-se as vossas gerações. 34. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão colocou diante do testemunho para o guardar. 35. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada, comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. 36. Gomer é a 10ª parte do efa. Êxodo 17, 1. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. 2. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? 3. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? 4. Então, clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. 5. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. 6. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel. 7. E chamou o nome daquele lugar Massai Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? 8. Então, veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. 9. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe os homens, e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. 10. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. 11.
Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. 12. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso, tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado, e o outro, do outro, assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. 13. E Josué desbaratou Amaleque e seu povo a fio de espada. 14. Então, disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. 15. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. 16. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Êxodo 18. 1. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. 2. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zipora, mulher de Moisés, depois que este lhe a enviara. 3. Com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés: fui peregrino em terra estrangeira. 4. E o outro, Eliezer, pois disse: o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. 5. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés no deserto onde se achava acampado, junto ao monte de Deus. 6. E mandou dizer a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venha-te, com a tua mulher e seus 2 filhos. 7. Então, saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou, e, indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. 8. Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor os livrara. 9. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando da mão dos egípcios. 10. E disse: bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. 11. Agora, sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. 12. Então, Jetro, sogro de Moisés, tomou o holocausto e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés, diante de Deus. 13. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. 14. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Porque te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol. 15. Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. 16. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. 17. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. 18. Sem dúvida, desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não o podes fazer. 19. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo, representa o povo perante Deus, leva suas causas a Deus. 20. Ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho que devem andar e a obra que devem fazer. 21. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. 22. Para que julguem este povo em todo tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão, será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. 23. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás, então, suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. 24. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo, quanto este lhe dissera. 25. Escolheu Moisés homens capazes, de todo Israel, e os constituiu por cabeça sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de dezembro. De 26. Estes julgaram o povo em todo o tempo, a causa grave trouxeram a Moisés e toda a causa simples julgaram eles. 27.
Então se despediu Moisés de seu sogro, e este se foi para a sua terra. Êxodo 19, 1. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinaí. 2. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinaí, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. 3. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. 6. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. 7. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. 8. Olá, querido. Então o povo respondeu: Alma, tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. 9. Disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. 10. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e purifica hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes 11, e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinaí. 12. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: Guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite, todo aquele que tocar o monte será morto. 13. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. 14. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo, e lavaram as suas vestes. 15. E disse ao povo: Estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis a mulher. 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e um forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. 17. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. 18. Todo o monte Sinaí fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. 19. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. 20. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinaí, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu. 21. E o Senhor disse a Moisés: Desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até ao Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. 22. Também os sacerdotes, que se chegam ao Senhor, se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. 23. Então disse Moisés ao Senhor: O povo não poderá subir ao monte Sinaí, porque tu nos advertiste, dizendo: Marca limites ao redor do monte e consagra. 24. Replicou-lhe o Senhor: Vai, desce, depois subirás tu, e irão contigo os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. 25. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Êxodo 21. Então falou Deus todas estas palavras. 2. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. 3. Não terás outros deuses diante de mim. 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. 5. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. 6. Faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. 7. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. 8.